Então diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50 denários. E como eles não tinham como pagar, não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face? Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os pés, de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Filho de Deus, Altíssimo Deus e Senhor desta igreja, Pai. Deus que tem sustentado, Senhor da glória, Pai, Senhor, as nossas vidas com o poder da Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, alimenta-nos agora, Senhor. Alimenta-nos, Senhor, com o poder da Tua palavra, Senhor. Enche, Senhor, a nossa vida agora, Senhor, com o poder que vem de Ti, Senhor, com o poder que vem do alto, Senhor, porque a Tua palavra é poder, Senhor. É poder para as nossas vidas, Senhor. É segurança, Senhor, para as nossas almas, Senhor. Fala a Tua igreja, Altíssimo, revela-te a Ti agora, Senhor, para este povo, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, mais uma vez, pela Tua misericórdia, Senhor. Tu sabes, Senhor, ó Deus, das minhas dificuldades, Senhor. Tu sabes, Deus Todo-Poderoso, Pai, que eu preciso, Senhor, da Tua ajuda, Senhor. Então eu te peço, meu Senhor, me ajuda agora, Senhor, com poder e graça, Senhor, falando aos meus ouvidos, Senhor, Pai, ó Deus, revelando, Senhor, a Tua palavra à minha mente, Senhor, mexendo no meu coração, Senhor. Pai, anula agora as minhas emoções, Senhor, para que eu fale somente aquilo que está no Teu coração, Senhor, e glorifique o Teu nome através desta palavra, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus.
Irmãos, uma história que provavelmente você já ouviu, né? Uma história conhecida, biblicamente falando. E nós encontramos aqui um contexto interessante da palavra do Senhor. Mais uma vez, né? Tudo que Jesus deixou escrito ali para nós é algo assim profundo, é algo que alimenta e alicerça mesmo, né? E Jesus estava ali, né, jantando numa casa. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que um fariseu, né? O fariseu era uma religião na época de Jesus, fariseus, saduceus, as duas religiões principais da época de Jesus ali do povo judeu. E um fariseu convidou Jesus para jantar. E Jesus aceitou o convite e foi até a casa dele. A Bíblia não relata exatamente como aconteceu esse convite, não relata também por que esse homem convidou Jesus, mas existem algumas evidências nesse texto bíblico de por que esse homem convidou Jesus para ir à sua casa jantar. E ao mesmo tempo, irmãos, uma mulher, segundo a Bíblia, era pecadora, e alguns teólogos dizem, a maioria dos teólogos dizem que ela era uma prostituta. Uma mulher, sabendo que Jesus estava ali jantando na casa daquele fariseu, foi até aquela casa e entrou naquela casa e começou a adorar a Jesus ali. E é importante você notar, diversas coisas nessa passagem bíblica, mas a primeira observação que eu queria te dar é que, existia ali naquela casa um homem extremamente religioso, um fariseu. E existia ali naquela casa uma mulher pecadora, segundo a Bíblia, não se sabe se ela já havia se arrependido dos seus pecados ou se naquele momento ela estava ali, durante seu desespero espiritual ali, chorando e adorando a Jesus, recebendo ali uma unção poderosa que transformava a sua vida para que houvesse ali o perdão de Jesus. É interessante porque Jesus disse naquele momento, no final aqui dos versículos que nós lemos, os teus pecados estão perdoados. Então nós não conseguimos compreender e entender se era uma confirmação a respeito de uma mudança já acontecida ou se era uma mudança que estava acontecendo naquela mulher, naquele instante, naquele momento. E é importante a gente observar, obviamente que a Bíblia não deixa claro tudo isso, mas eu fico imaginando ali a cena daquela mulher, que já tinha ouvido falar de Jesus, obviamente, e que sabendo que ele estava ali, que ele estava naquela casa, talvez ela compreendesse e entendesse que aquela era uma oportunidade para ela, que aquela era uma oportunidade de realmente demonstrar ali o seu arrependimento, demonstrar ali o seu sofrimento em relação a uma vida pecaminosa que ela vivia para Jesus, para que ela pudesse o que ser aliviada. E eu queria te lembrar, e se você fizer uma analogia, se você olhar ao seu redor, você vai entender e compreender que uma pessoa pecadora, em qualquer momento, em qualquer época que nós vivemos, é uma pessoa que sofre. Por mais que o pecado da pessoa seja grande e terrível, e talvez seja motivada por possessão demoníaca, mas não importa. Importa que nos momentos de lucidez dessas pessoas, em momentos pessoais, assim, no seu quarto, momentos particulares ali no seu quarto, essas pessoas sofrem. Essas pessoas sofrem por causa do seu pecado, porque o peso do pecado é muito grande. O peso que vem sobre as costas, o jugo que está sobre a vida da pessoa é muito grande, e existe um sofrimento grande, embora as pessoas talvez não transpareçam isso, embora as pessoas talvez jamais demonstrem isso publicamente, mas esse contexto espiritual
ele existe. Ele existe, sabe por quê, irmãos? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o Espírito, de vida, o Espírito de vida, não o Espírito de Deus, o Espírito de vida que está ali sobre o homem, ele quer Deus. Ele deseja Deus, porque o Espírito vem de Deus, pertence a Deus e é perfeito, porque é a imagem e semelhança de Deus, E em momentos, em que a pessoa ali está disponível para ter um momento de reflexão, ela sofre, porque o pecado acusa, porque o pecado gera o quê? Situações que vão contra aquilo que Deus deseja, e tudo isso, faz com que a pessoa ela tenha um conflito pessoal dentro de si. As pessoas às vezes não conseguem perceber tudo isso, porque a naturalidade do ser humano, sabe, as coisas espirituais elas se tornam tão naturais que parece que acontecem de forma automática. E como as pessoas estão distantes de Deus neste mundo tenebroso, as pessoas elas não conseguem compreender como as questões espirituais influenciam e atuam nas pessoas. Mas a verdade é essa, irmãos. A verdade é que o pecado gera sofrimento e dor. O pecado gera coisas terríveis na vida da pessoa para ela mesma, Para ela mesma, E a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, e quanto mais a pessoa ela se afunda nos seus pecados, mais sofrimento ela tem, e ela, muitas vezes ela foge desse sofrimento praticando mais pecado, que é uma situação que nós vemos no nosso dia a dia hoje, Se você olhar naturalmente para as coisas, você vai ver pessoas agindo de forma destabanada, pessoas agindo de forma leviana, pessoas agindo de forma terrível em relação aos valores de Deus, mas se nós olharmos espiritualmente essas questões, nós vamos encontrar coisas bem diferentes. E aquele homem fariseu, que era um homem religioso, irmãos, que chamou Jesus para jantar na sua casa, e tinha ali diversas dúvidas a respeito de Jesus, tanto é que quando entrou aquela mulher pecadora e começou ali, a ungir os pés de Jesus, e a Bíblia diz que a mulher levou um vaso de alabastro, e ali tirou óleo perfumado para ungir os pés de Jesus. E a Bíblia diz, numa outra circunstância e num outro contexto espiritual, que uma mulher fez a mesma coisa, ungiu a cabeça de Jesus com óleo perfumado, e aquilo valia 300 denários, e para um dia de trabalho, o homem ganhava 1 denário. Então aquela mulher, com certeza, tirou daquilo que era precioso para ela, aquilo que valia algum dinheiro, para ungir ali aos pés de Jesus, com algo que demonstrava ali completa adoração e, segundo as próprias palavras de Jesus, amor. No contraponto daquele fariseu, quando ele viu aquela mulher entrando, e ungindo os pés de Jesus, e beijando os pés de Jesus, ele questionou a si mesmo, dizendo: esse homem não deve ser profeta coisa nenhuma. Porque se ele fosse profeta, ele certamente saberia que essa mulher é uma pecadora. E aí nós encontramos outro contexto espiritual de que, as pessoas, na época de Jesus, os judeus, eles segregavam os pecadores, Eles segregavam, eles não podiam ter contato com pessoas que praticavam ali pecados, e obviamente que era uma grande ilusão tudo isso, porque se a gente fosse se afastar das pessoas que praticam pecado, em primeiro lugar nós já estaríamos fora. Você imagina,
né? Eu vejo a irmã Neide lá, não posso me aproximar dela, nem ela de mim. Ela não pode se aproximar de mim, né? Por conta daquilo que nós somos, irmãos. Então, existem situações assim que às vezes a gente não sabe agir, né? Por isso a gente precisa da sabedoria do Espírito Santo, porque a gente pode ter um contato com o pecador, a gente não pode ter comunhão com o pecador. E o nosso contato com o pecador, além de ser um contato de amor, deve ser um contato, o quê? Buscando que a pessoa veja sobre a nossa vida a glória de Deus, que é a presença de Deus. A glória de Deus, que é a presença de Jesus nas nossas vidas. Então, quantas pessoas elas devem ser alcançadas e podem ser alcançadas por uma palavra, né? Elas devem ser alcançadas, né, por um testemunho de vida, por atitudes que você pratica. Estamos ouvindo um louvor ontem no YouTube, né? E eu comecei a ler assim os comentários do louvor, e tinha uma pessoa que dizia assim que o vizinho dela todos os dias colocava aquele louvor para ele ouvir. Todos os dias, que não falhava um dia, ele colocava o mesmo louvor para ele ouvir. E ela ouvia o louvor que o vizinho colocava todo dia. E ela foi alcançada pelo louvor que o vizinho colocava todo dia. E aquela música tocou completamente a vida dela. Foi uma música que nós louvamos aqui semana passada, né? E essa atitude motivou a conversão daquela mulher. Palavras dela. Palavras delas. Então, como você pode ver, irmãos, a nossa vida alicerçada, calcada em Deus, ela deve ser um testemunho vivo. E muitas vezes coisas que nós fazemos, né, para a alegria da nossa própria vida, está sendo usada por Deus para alcançar outras vidas. Portanto, você não se canse de aperfeiçoar a sua vida em Deus. Você não se canse, né, de se santificar, né, de praticar coisas santas, para que as pessoas vejam a luz de Jesus em você. Quando Jesus falou, né, que não se pode esconder uma lâmpada, né, debaixo de uma cama, né, ele estava dizendo que, aqueles que estão em Cristo Jesus iluminam aonde eles estão. Né? Não que nós devêssemos ser estrelas espirituais, ou que nós devamos ser destaques, né? Mas a luz natural daquele que tem Jesus, que nós somos a luz do mundo segundo o próprio Jesus, a luz natural daquele que tem Jesus, né, chama a atenção, porque ninguém consegue esconder isso. Ninguém consegue omitir isso, ninguém consegue apagar isso, né? Por mais que nós sejamos humildes, por mais que nós sejamos pessoas, né, que não tenhamos nenhum desejo de ser famosos, né? Isso é natural, porque não se consegue esconder a luz de Cristo nas nossas vidas. Ninguém consegue esconder isso. Por isso, nós devemos, olhar, né, para as coisas que estão ao nosso redor com outro entendimento, porque aquele homem, aquele fariseu, o homem religioso, né, estava muito distante do coração de Deus, não compreendia o coração de Deus. E Jesus, ele quando ouviu a mente daquele homem pensando daquela forma, ele contradisse aquele homem e mostrou a verdade para aquele homem, né? Ele falou: você me convidou para entrar na tua casa, né? Mas nem
dar água para eu lavar os meus pés, você deu. E existe um contexto espiritual nisso também, irmãos, porque era costume naquela época, porque as pessoas andavam de sandálias, né? E as ruas eram de terra, e os pés, obviamente, se sujavam e traziam um incômodo. Imagina você ficar, né, com o pé sujo o dia inteiro, né? Então era uma tradição, era comum naquela época, quando a pessoa recebia uma visita, ela dava água para que a pessoa lavasse os seus pés, para que ficasse mais fresquinho, para que ficasse limpo, para que ficasse mais confortável. Era uma questão de honra, era uma questão ali natural naquela época. E Jesus falou assim: você me convidou para eu vir na tua casa, mas você nem água para eu lavar os pés você me deu. E essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Olha só, irmãos, um homem religioso e uma pecadora, um homem que não tinha fé nenhuma em Jesus e uma mulher desesperada por Jesus, convidou para ir na sua casa, provavelmente para testar ali, né, e para concluir que Jesus, né, era um charlatão, que Jesus era um homem que não tinha nada de Deus. Provavelmente aquele homem tinha um interesse que não era o interesse de que a sua casa fosse abençoada, mas era um interesse, né, extremamente teórico em relação à presença de Jesus. Extremamente teórico. Um dos mandamentos de Deus dados ali a Moisés foi: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam prósperos os teus dias. Um mandamento maravilhoso de Deus. E eu fico pensando às vezes assim, né? Poxa, que coisa boa para os pais, né? Ter um mandamento desse. E a Bíblia diz que aquele que não fizesse isso era amaldiçoado com morte. O próprio Senhor Jesus disse isso. E aí, né, eu começo a pensar, né, Deus é o nosso Pai. Deus nos concebeu primeiro que a nossa mãe. Deus nos concebeu no coração dele, depois enviou o Espírito de vida para que houvesse concepção e nascesse, né? Nós nascêssemos, né? E quantas pessoas estão fazendo coisas, né? Obviamente que aquele fariseu agiu de forma extremamente, né, vamos dizer assim, clara, estão desonrando Deus. Não estão honrando seu pai, que tem amor maior do que qualquer pai nesse universo. Não honram o Senhor com nada. Não honram o Senhor com o seu tempo. Não honram o Senhor com a sua adoração. Não honram o Senhor com o seu louvor. Não louvam o Senhor, né, com as suas atitudes. Não louvam, né, não honram o Senhor com a sua vida. Quantas pessoas estão fazendo como aquele fariseu, sendo religiosos, sendo extremamente religiosos. Possivelmente esse fariseu ia até o templo, possivelmente esse fariseu sacrificava animais ali para Deus, possivelmente esse fariseu, né, aparentemente cumpria a lei de Moisés, porque ninguém conseguia cumprir a lei de Moisés na sua plenitude. Por isso existiam os sacrifícios, e por isso veio Jesus. Quantas pessoas deixam de lado aquilo que, né, seria tão natural para um homem honrar seu pai, para um homem honrar aquele,
né, que tem um amor maior pela sua vida. E Jesus mostrou uma verdade aqui: olha, você não deu água para lavar os meus pés, você não me beijou quando eu entrei na tua casa, e ela não para de beijar os meus pés, você não ofereceu óleo para eu passar sobre a minha cabeça, empoeirada, cheia de pó, conforme era costume também, né? E ela não para de ungir os meus pés. Qual desses homens, né? Obviamente aí uma mulher, genericamente falando, qual dessas pessoas chamou mais a atenção de Deus? Qual dessas pessoas demonstrou a Deus ali a honra necessária de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo faz, e um Deus que nos ama? Qual daquelas pessoas conseguiu ali, né, mostrar para Deus um coração voltado para Ele, um amor transbordante, independente das barreiras, porque era uma prostituta, né, independente, né, de poder entrar naquela casa, que ela não poderia ter entrado naquela casa, porque os judeus, né, por si só se separavam disso, né? Mas ela foi e conseguiu ali, através do seu choro, eu creio que um grande choro de arrependimento, de vergonha, e vi em Jesus um amor acolhedor, e vi em Jesus um amor que consolava, um amor que dava esperança a ela, para que ela pudesse fugir do seu sofrimento. E não é um sofrimento carnal, irmãos, é aquilo que eu falei aqui, é um sofrimento da alma, o sofrimento de um pecador no meio, né, vendo ali ao seu redor a perfeição de Deus, o amor, vou usar uma expressão aqui, o amor ambulante de Deus, que era Jesus. Sabe, as pessoas às vezes, elas olham uma história bonitinha como essa e não conseguem compreender espiritualmente aquilo que verdadeiramente representou aquilo, porque aquela mulher, naquele instante, pôde demonstrar a Jesus, a Ele, a sua completa entrega. E eu fico pensando, parece que é tão fácil, né, irmãos? Parece que era tão fácil, dependendo das barreiras naturais que existiam, que eu falei aqui, né? Ela era uma prostituta, estava na casa de um fariseu, um homem religioso que a rejeitava, né? E um dos pontos principais, ela estava na presença de um homem que veio condenar o pecado, que veio destruir o pecado. E eu fico imaginando que talvez ela pudesse ter um sentimento de rejeição e medo. Será que ele vai me rejeitar porque eu sou pecadora? Será que talvez existisse ali uma série de sentimentos no coração daquela mulher, sabe, muito fortes, irmãos, mas muito fortes, né? E aquela mulher venceu todos eles. Aquela mulher, sabe, ela rompeu com todas as barreiras que estavam ali à sua frente, para que ela pudesse se achegar até a presença de Jesus e fazer algo, né? Algo que, gente, olhar, enxugar os pés com seus cabelos. Se a gente olhar aqui, as atitudes daquela mulher, você vai compreender e entender que ela era extremamente humilde e estava ali agradecendo de forma tremenda
algo que já tinha acontecido ou iria acontecer, que era a redenção da sua vida, que era tirar da sua vida o peso do pecado, que era tirar da sua vida aquilo que a perturbava e aquilo que destruía a sua vida de forma terrível. Né? Quem sabe o povo cristão hoje precise provar o seu amor a Deus com atitudes como esta, de humildade, de se chegar à presença de Deus como pecador, mas não um pecador, né, que continua pecando, mas um pecador que se arrepende dos seus pecados. E nós, irmãos, precisamos da misericórdia de Jesus, não para pecados repetitivos. O pecado repetitivo não tem perdão, porque não existe arrependimento. O pecado repetitivo demonstra teimosia em estar ali sofrendo por conta de uma atitude que vai afastar essa pessoa de Deus e impedir que coisas espirituais de Deus aconteçam na vida da pessoa. Nós precisamos da misericórdia de Deus para o nosso pecado, que não é recorrente, para o nosso pecado tendencioso. E nós falamos, Senhor, eu fiz, mas estou arrependido daquilo que eu fiz. Ou, Senhor, eu deixei de fazer. Porque pecar, irmãos, é deixar de cumprir a palavra do Senhor. Muitas vezes por atitudes ou por negligência. Tudo aquilo que faz com que nós desobedeçamos a Deus é pecado. Tudo aquilo que nós fazemos desobedecendo a Deus é pecado. E às vezes, sabe, irmãos, às vezes as pessoas estão falando, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E Jesus talvez esteja falando assim, você me ama, mas você nem fez isso por mim. Você me ama, mas você nem se preocupou com isso por mim. Conforme ele disse ali para o homem, ele deixou claro para o homem que as atitudes dele foram atitudes recriminadoras. Quem sabe Deus esteja falando para você, você me ama tanto assim, Então por que você continua fazendo isso? Então por que você não faz isso? Sabe, irmãos, teorias espirituais vão levar muitas pessoas para o inferno. Qualidade espiritual distorcida vai levar muita gente para o inferno. Quando você acha que a sua vida está ali muito bem espiritualmente, talvez Jesus esteja falando, a vida espiritual boa é a dessa mulher que honra Deus, que honra o Senhor e se apresenta diante de Deus de forma humilde, assumindo o seu pecado e pedindo misericórdia ao Senhor e não pecando mais. Jesus obviamente terminou dizendo, os seus pecados foram perdoados, a sua fé salvou você, vai em paz.
Então, irmãos, que você se motive no dia de hoje, a olhar com mais seriedade Deus. Você se motive no dia de hoje a olhar para uma verdade espiritual que talvez esteja acontecendo contigo e que você precisa mudar. E que você precisa, sair da teoria, sair ali da religiosidade para, mudar de tal forma para que você seja reconhecido como uma pessoa que honra a Deus. Que honra a Deus com aquilo, com aquilo que é necessário para que Deus se alegre com a sua vida e possa dizer: a tua fé te salvou, Assim como Jesus disse para o fariseu: olha, você não fez nada do que você podia ter feito, E talvez esteja dizendo isso para algumas pessoas, Ele disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. E talvez nós ouçamos esta palavra do Senhor Jesus no dia derradeiro, Chega lá, Senhor, lá, então, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Porque um dia, irmãos, como nos tempos de Noé, virá a volta de Cristo. De um dia para a noite, virá a volta de Cristo e nós ouviremos do Senhor a voz de juízo dele. Assim como na época de Noé, as pessoas, durante 100 anos que levou para construir a arca, viam e não ligavam, faziam chacota com Noé. Mas um dia aconteceu, veio o dilúvio, e somente Noé e sua família, pela fé de um homem, conseguiram se salvar. Que você esteja atento, sabe? Esteja atento, irmãos, à qualidade espiritual da sua vida, sabe? Não deixe Satanás te enganar. Não deixe a superficialidade acompanhar você. Não deixe a superficialidade acompanhar você, Não deixe com que as coisas desse mundo, sabe, transformem as coisas de Deus como naturais. As coisas de Deus nunca são naturais. As coisas que são de Deus, elas são sempre sobrenaturais. Por isso nós agimos pela fé. Por isso nós temos que agir pela fé, porque são sobrenaturais. O homem, acredita em coisas naturais. Nós agimos pela fé porque nós acreditamos em coisas sobrenaturais. E somente acredita em coisas sobrenaturais quem age pela fé. Então nós somos pessoas que vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Devemos viver pela fé. Nós somos influenciados pela fé na palavra, A palavra diz, então, nós devemos o quê? Seguir. Nós devemos o quê? Cumprir. Porque a palavra diz. O Senhor Jesus um dia vai voltar, porque a palavra diz. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque a palavra diz, e nós vemos. Nós vemos. Um dia... Um dia eu fui visitar um homem, fui chamado para orar por um homem, ele estava endemoniado, e se escondia ali, o demônio estava quietinho lá, Aí eu perguntei para ele: você quer Jesus? Ele: você quer Jesus? E aí eu falei assim: ah, seu demônio maldito. Quando eu falei isso, ele manifestou. Irmãos, como a Bíblia
pode mentir se nós vemos o cumprimento dela todos os dias? Como a Bíblia pode, como Jesus não existe, se nós vemos o poder de Jesus todos os dias e demônios recusando Jesus desesperados? Como as coisas de Deus não acontecem se nós vemos elas se cumprir todos os dias? Como Jesus não tem autoridade se nós vemos essa autoridade todos os dias? Como as pessoas podem não acreditar se nós sentimos Deus todos os dias, né? Então que você, deixe de lado a naturalidade da sua vida, que você deixe de lado, né, a sua tendenciosa falta de fé. Por que eu digo tendenciosa? Porque a falta de fé nos chama, irmãos, né? O mundo nos chama. E o mundo diz que Deus não existe, que o diabo não existe, né? O mundo diz que o universo foi criado por uma grande explosão, né? Tudo isso o mundo diz. Mas nós temos provas vivas de que aquilo que a Bíblia diz é a verdade de Deus. É a verdade de Deus, diariamente, irmãos. Né? Jesus, se não está, ele vai entrar na sua casa hoje. Ele vai entrar na sua casa hoje. E ele quer água para lavar os pés. Ele quer ser beijado por você. Ele quer ser ungido por você. Honre Deus. Honre Deus na sua casa. Honre Deus com as suas atitudes, com o seu tempo. Honre Deus. Porque sempre haverá tempo para Deus. Sempre haverá tempo para Deus. Se o homem quiser. O homem honra tantas pessoas neste mundo e às vezes se esquece de honrar a Deus, que deveria ser a primazia das nossas vidas. Só por Deus não ser a prioridade já é um pecado terrível, que as pessoas hoje vivenciam e não se dão conta disso. Tal é a confusão espiritual que a influência do príncipe deste século traz para as pessoas. O Senhor não vai se importar. O Senhor não liga para essas coisas. Liga sim. Ele quer ser o primeiro, ele quer ser honrado pelas nossas vidas. Sempre. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Graças a Deus, né, irmãos? Obrigado. Graças a Deus. Vamos buscar ao Senhor. Fale com Deus agora. Que você possa, ter esse momento de humildade na presença do Senhor. Para que Deus possa te ouvir e se alegrar mais uma vez contigo. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus que cuida, Deus que faz, Senhor, Deus que ensina, Deus que transforma, Deus que cura, Deus que liberta, Senhor. Vem sobre a tua igreja mais uma vez com teu óleo precioso, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor da glória, toca em cada coração, em cada vida, Senhor. Oh Deus, toca, Senhor da glória, trazendo algo novo,
trazendo algo grande, aumentando a fé, Senhor, mudando os pensamentos, mudando as prioridades, mudando, Senhor, oh Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, mudando, Senhor, aquilo que é necessário, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agora, Senhor, oh Deus, tocar nas Tuas vestes, Senhor. Queremos agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, oh Deus, sermos preenchidos por Ti, Senhor, preenchidos pelo Teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor. Queremos ser tratados mais uma vez, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Queremos entregar a Ti o nosso melhor, Senhor. Queremos, Deus Todo-Poderoso, dar a Ti, Senhor, muito mais do que nós damos hoje, Senhor. Queremos oferecer a Ti mais uma vez, Senhor, Pai, oh Deus, oferecer a Ti mais uma vez as nossas vidas, Senhor, oh Deus, porque Tu és o Senhor verdadeiro, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és aquele que nos amou primeiro, Senhor, Tu és aquele, Senhor, que nos deu perdão, Tu és aquele, Senhor, oh Deus, que deu a Sua vida por nós, Senhor. Papai amado, todos nós estávamos, Senhor, Deus, condenados, Senhor, oh Deus, e amaldiçoados, Senhor da glória, Pai. E Tu, Senhor, Jesus de Nazaré, colocou o nosso pecado e a nossa maldição naquela cruz, Senhor, oh Deus, e se colocou lá, para que, Senhor, o peso dos nossos ombros, para que a sentença de morte, Senhor, não fizesse mais parte da nossa vida, Senhor. Por isso nós entregamos a Ti mais uma vez a nossa vida, Senhor da glória, porque já é Tua, porque, Senhor, com preço alto Tu compraste, Senhor. Tu compraste a nossa vida, então somos Teus, Senhor, por possessão, por direito, Senhor, por causa do preço, Senhor, que foi pago por Ti, Senhor da glória. Satanás não pode mais reivindicar, Senhor, a posse, porque foi pago o preço, Senhor, porque foi pago o Senhor da glória, Pai. Oh Deus, então somos Teus, Senhor, e pertencemos a Ti. Queremos lembrar, Senhor, o mundo espiritual, Senhor da glória, Pai, que a dívida foi paga, Senhor, e que nós pertencemos a Ti, Senhor, por causa, Senhor, do preço que foi pago, o Teu sacrifício, Senhor. Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo este povo, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, Senhor.